Se você já brincou com ímãs, sabe que existe diferença entre eles. Existem aqueles que usamos para colar algumas coisas na nossa geladeira, que são mais fraquinhos, como também existem alguns mais fortes, que possuem diversas outras aplicações. Mas o segredo para fazer ímãs fortes está em um elemento. Então, hoje vamos falar sobre os ímãs de neodímio. Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos falar sobre um dos materiais mais fascinantes da engenharia moderna, o ímã de neodímio. Você já parou para pensar como um pequeno ímã pode ser tão poderoso que consegue levantar objetos muito mais pesados do que ele próprio? Ou como esses ímãs conseguem manter uma força magnética tão intensa, mesmo em condições extremas? Bem, a resposta está em uma combinação única de propriedades químicas e físicas que tornam o neodímio um material extraordinário. Mas o que realmente é um ímã de neodímio? Para entender isso, precisamos começar no básico. Um ímã de neodímio não é um ímã comum como aqueles que você coloca na geladeira. Na verdade, ele é uma liga metálica composta principalmente por neodímio, ferro e boro. Essa combinação específica de elementos cria um material que possui propriedades magnéticas extremamente fortes, muito superiores aos ímãs tradicionais de ferrite ou áunico. O neodímio é um elemento químico que faz parte do grupo dos lantanídeos, também conhecidos como terras raras. Mas por que exatamente essa combinação de elementos gera um magnetismo tão extremo? A resposta está na estrutura atômica do neodímio. Você sabe o que faz um material ser magnético? Bem, tudo começa com os elétrons. Cada elétron possui uma propriedade chamada spin, que pode ser imaginada como uma pequena rotação. Quando muitos elétrons têm seus spins alinhados na mesma direção, eles criam um campo magnético coletivo. No neodímio, especificamente, os elétrons da camada 4F possuem uma característica especial. Eles conseguem manter seus spins alinhados de forma muito estável do que em outros materiais. Isso significa que o neodímio tem uma capacidade natural de gerar magnetismo intenso. Mas espera aí, se o neodímio puro já é magnético, por que precisamos adicionar ferro e boro? A resposta é que a liga Nd2Fe14b, que é a fórmula química do ímã de neodímio mais comum, cria uma estrutura cristalina especial que amplifica enormemente o magnetismo. O ferro contribui com a sua própria capacidade magnética, enquanto o boro ajuda a estabilizar a estrutura cristalina, aumentando a coercividade do material. Se você não sabe, coercividade é um termo técnico que significa resistência do material em perder sua magnetização. Em outras palavras, quanto maior a coercividade, mais difícil é de desmagnetizar o ímã. Agora, vamos falar sobre as características físicas que tornam esses ímãs tão especiais. Uma das propriedades mais importantes é a densidade de energia magnética, também chamada de produto de energia máximo. Os ímãs de neodímio possuem uma densidade de energia magnética que chega a 50 MeV/Ørsted, o que é aproximadamente 10 vezes maior do que os ímãs de ferrite tradicionais. Isso significa que em um volume muito menor, o ímã de neodímio consegue gerar uma força magnética muito mais intensa. É por isso que você vê ímãs de neodímio tão pequenos, sendo capazes de levantar objetos pesados. Mas como exatamente essa força magnética é gerada? Quando você magnetiza um material, você está alinhando os domínios magnéticos microscópicos dentro dele. Pense em cada domínio como um pequeno ímã. Quando todos esses pequenos ímãs apontam na mesma direção, seus campos magnéticos se somam, criando um campo magnético muito mais forte. No ímã de neodímio, a estrutura cristalina da liga neodímio, ferro e boro permite que esses domínios se alinham de forma extremamente eficiente e permaneçam alinhados por muito tempo. Isso é o que torna o ímã de neodímio permanente, ou seja, ele mantém sua magnetização sem precisar de uma fonte externa de energia. Outra característica física crucial é a temperatura de Curie. Você sabe o que acontece quando você aquece um ímã? Bem,
À medida que a temperatura aumenta, a energia térmica começa a desorganizar o alinhamento dos domínios magnéticos. E existe uma temperatura específica, chamada temperatura de Curie, na qual o material perde completamente sua magnetização. Para os ímãs de neodímio, essa temperatura é aproximadamente 310 graus Celsius. Isso é relativamente alto comparado com outros ímãs, o que significa que os ímãs de neodímio conseguem manter sua força magnética em uma ampla faixa de temperaturas, tornando-os adequados para muitas aplicações industriais. Mas qual é o segredo por trás dessa força magnética extrema? A resposta está em uma propriedade chamada magnetização de saturação. Isso significa que o neodímio consegue atingir um estado de magnetização muito próximo ao seu máximo teórico. Combinado com a alta coercividade, isso resulta em um material que não apenas gera um campo magnético muito forte, mas também consegue manter esse campo de forma estável. A estrutura cristalina tetragonal da liga neodímio, ferro e boro cria uma anisotropia magnética muito forte, o que significa que o material tem uma direção preferencial muito marcada para a sua magnetização. Isso contribui para a coercividade e para a estabilidade do campo magnético. Agora você pode estar se perguntando, se o neodímio é tão poderoso, por que não usamos ímãs de neodímio em tudo? Bem, existem algumas limitações. Primeiro, o neodímio é um material frágil e pode quebrar facilmente se for submetido a impactos mecânicos. Segundo, ele é suscetível à corrosão, especialmente em ambientes úmidos, e é por isso que os ímãs de neodímio geralmente são revestidos com níquel, cobre ou ouro para protegê-los. Terceiro, o custo é mais alto do que o dos ímãs tradicionais. E, finalmente, em temperaturas muito altas, próximas da temperatura de Curie, o ímã começa a perder sua força magnética. Mas, apesar dessas limitações, os ímãs de neodímio revolucionaram inúmeras aplicações. Eles são usados em motores elétricos de alta eficiência, geradores de energia eólica, discos rígidos de computadores, fones de ouvido, ressonância magnética em hospitais e até em tecnologias aeroespaciais. A combinação única de propriedades químicas e físicas do neodímio, ferro e boro criou um material que desafia as limitações dos ímãs convencionais. Se hoje você usa um fone de ouvido Bluetooth pequenininho no seu ouvido, com uma qualidade excepcional, é porque os drives de áudio do fone conseguiram ser reduzidos com o uso de ímãs de neodímio, sem perder a qualidade. E você sabe, quando a gente fala sobre inovação em materiais como o neodímio, estamos falando sobre profissionais que tiveram uma ideia brilhante e conseguiram transformá-la em um produto que bilhões de pessoas usam todos os dias. Mas aqui vem a pergunta que poucos profissionais se fazem. Como você consegue ter tempo para inovar, criar e desenvolver seus projetos se você está preso em burocracias administrativas? Muitos profissionais que eu conheço, engenheiros, arquitetos, designers, consultores, desenvolvedores, trabalham como PJ, desenvolvem projetos incríveis, mas perdem horas valiosas cuidando de contabilidade, imposto e documentação. É como tentar tirar uma ideia criativa do papel, mas gastando toda a sua energia em tarefas que não agregam valor. Por isso, eu quero te apresentar a Contabilizei, o escritório de contabilidade que cuida de toda a burocracia do nosso canal e que vai ajudar vocês também a viabilizarem as suas carreiras, com a abertura de CNPJ, contabilidade completa, simulação de impostos, emissões de notas fiscais. Tudo isso por um preço acessível, a partir de R$ 195 por mês. E o melhor, eles têm uma página dedicada especialmente para engenheiros com ferramentas que você realmente precisa. Calculadora CLT-PJ, para você descobrir o quanto você ganharia como profissional autônomo, simulador de impostos para você pagar menos e suporte especializado que entende da sua realidade. Deixe a burocracia com quem entende e você volta a fazer o que sabe fazer de melhor,
que é criar, inovar e crescer. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou o link na descrição do vídeo para conhecer os planos da Contabilizei. Seus projetos futuros vão agradecer. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Se você chegou até aqui, eu te convido a dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte seu celular para esse QR Code ou clique no link da descrição sobre os nossos cursos. Nele, você vai encontrar cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD, oratória e vários outros. E eles são cursos selecionados por nós aqui do canal e que podemos atestar pela sua qualidade. E se você quiser iniciar sua presença online, começar a gravar vídeos para as redes sociais, nesse QR Code aqui, nós selecionamos os equipamentos que usamos aqui nos nossos estúdios. E aí, você tinha ideia de como os ímãs de neodímio conseguem ser tão poderosos? Já parou para pensar quantos desses ímãs você tem em casa, escondidos dentro de seus eletrônicos? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.